Seguimos analisando aquilo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no dia de ontem. Já repetimos esse número aqui para você, são pelo menos 64 pessoas mortas, 4 policiais entre estas vítimas. Existem informações de que se tem 50 corpos que estão colocados em uma das áreas que foram foco deste ataque ou dessa ação, né, que nós tivemos ontem. Estamos falando ali de 2 complexos, ali na Penha e no Alemão. Armas, fuzis foram recolhidos, drogas encontradas, drones usados para atacar, num cenário que ocorre dentro do espaço urbano. Para nos ajudar a enxergar tudo isso agora, nós convidamos o Robson Rodrigues, que é cientista social, é pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já foi chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio e é coronel da reserva. E eu agradeço pela sua gentileza de nos atender nesse momento no Jornal da CBN. Robson Rodrigues, um bom dia para o senhor. Bom dia a você e a todos que nos ouvem nessa manhã. Robson Rodrigues, como medir a eficiência de uma operação policial em uma área conflagrada, sob domínio do crime organizado e considerando que essa é uma região, a região que estamos falando, que está no espaço urbano? Como que a gente mede essa eficiência? Bom, a eficiência, qualquer número que seja apresentado agora como resultado, as mortes já falam por si sós, elas mostram o insucesso da operação, né? Então, o nível de letalidade, o risco corrido, que resultou, esse risco resultou na morte de pessoas inocentes e de policiais militares. Eu acho que a gente não tem que comemorar. Qualquer resultado que for apresentado, com número de prisões, apreensões, não valerá a morte de inocentes, a morte de policiais, infelizmente. E infelizmente também nós temos um histórico desse tipo de operação com muita letalidade. Então, quando a gente se lembra, por exemplo, de Jacarezinho em 2021, foram 28 mortos, Vila Cruzeiro em 2022, 23 mortos, só para ficar em alguns exemplos recentes, porque mesmo assim se insiste nesse modelo de operação que, embora também traga apreensões e prisões, sempre traz um número enorme, inaceitável de vítimas, de mortos, inclusive policiais. Olha, são vários fatores, a gente especula alguns, porque o plano não está bem claro, né. Aliás, a ausência de um plano, não só impede que nós avaliemos esse tipo de operação, mas impede inclusive das pessoas entenderem o que está acontecendo. E muitas das vezes, né, as pessoas aí com um justo sentimento de insegurança em virtude de toda a falibilidade do Estado em promover essa segurança nessas áreas, elas acabam se agarrando a qualquer tipo de solução, acreditando que aquilo vai solucionar. E a gente vê, o que a gente tem visto, as autoridades empilhando operações e operações, e nem por isso você vê uma redução do poderio bélico dessas organizações criminosas, não vê uma redução no consumo e não vê uma redução no controle daquilo que realmente sustenta esse tipo de atividade, né? Você não vê uma redução do número de fuzis que chegam ao Rio de Janeiro, que são produzidos aqui internamente, você não vê um combate incisivo à corrupção policial, que facilita muitas das vezes a vida desses criminosos, você não vê ações que poderiam surtir ao longo do tempo condições mais favoráveis para as forças de segurança e para a população. Pelo contrário, insiste-se nesse tipo de ação, né, que é dramática, é funesta, mas é espetaculosa, e a gente especula que isso ocorre muito próximo a momentos eleitorais. Infelizmente, é uma variável que a gente tem que considerar nas nossas análises. Há outras formas de se atuar, considerando o domínio dessas regiões pelo crime organizado? Olha, bom, esse tipo de criminalidade, por mais que nós a classifiquemos como uma criminalidade sofisticada, armada e muito organizada, ela tem nível
de sofisticação não tão alto como se estima, né? Eles são extremamente previsíveis. Porque teve um drone. Isso é previsível. O drone é um drone primário, nem se compara com o que é utilizado nas guerras lá na Europa, não se compara com o que se tem de alta tecnologia, mas é previsível. Os criminosos já estavam ensaiando isso há muito tempo. É previsível que no confronto, onde haja pessoas, criminosos, que estão ali pagos para conter a agressão ou a invasão de outras facções e da polícia, eles reagem de uma forma violenta, isso tudo é previsível. Então, por que vai se aumentar a tensão, vai escalar a tensão, quando você pode enfraquecer essa dominação de outras formas? Antes de você fazer, não se diz que, a gente está dizendo que não se tenha que combater a criminalidade, tem que se combater. O que se questiona é como e a que preço nós vamos ter que combater, né? E os resultados são previsíveis. A estratégia que eles têm ensaiado, isso não é novidade nenhuma. Provocar o caos na cidade como eles provocaram, demonstrando força, e em contrapartida você passando a imagem de uma fragilidade do Estado, isso não é bom para a segurança pública, não é bom para a dominação do Estado, uma dominação legal, e esses desafios vão cada vez mais sendo internalizados pelas pessoas, que ficam cada vez mais incertas, inseguras. Você teve a cidade ontem toda praticamente parada, perplexa diante desses problemas, e as pessoas, nesse sentimento, se agarram a qualquer proposta. Então, muitas vezes, é providencial uma debilidade da segurança pública e logo depois soluções milagrosas que a gente se vê se repetindo. Então, é melhor que se tenha um plano claro, né, que tenha uma qualificação e que vá, aos poucos, enfraquecendo esse domínio territorial, vá enfraquecendo aquilo que sustenta, que dão suporte a esse tipo de atividade, essa dominação violenta, e que se dê realmente uma segurança pública com qualidade e perene, sustentável ao longo do tempo. O que a gente vê muitas vezes no Rio de Janeiro são coisas que são interessantes, são sendo feitas, outras não, e não se aprende com os erros, não se internaliza esse conhecimento. Ao contrário disso, o tráfico, a milícia, por mais primários que sejam, eles têm ensaiado, desenvolvido estratégias que têm dado resultado. Então, infelizmente, a gente não vê. Para que um crime seja organizado, é preciso que o Estado antes seja desorganizado. Então, é preciso fazer um processo inverso. Você organiza o Estado, você integra com outras vamos dizer assim, organizações policiais, inclusive porque o Rio de Janeiro não vai ter nem a competência legal geográfica para poder atuar nessas estruturas que não são visibilizadas nessa ponta. Você precisa, sim, antes de tudo, ter um plano coerente, com diagnósticos bem elaborados, para que você diminua os riscos, não só para a população inocente, e também para a polícia, né? Perder 4 policiais, acho que não tem aí, nesse passado recente, você não tem um histórico de uma perda tão dramática, inclusive para a polícia do Rio de Janeiro. Então, isso, infelizmente, essas práticas estão equivocadas. O povo do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, merece algo melhor, principalmente melhor do que já foi tentado no passado. Enfraquecer esse domínio do crime organizado passa por reforçar o arcabouço legal em relação ao que pode ser feito? O arcabouço legal que você se Isso. refere? Olha, passa sim. O nosso arcabouço constitucional, institucional, ele é ruim, é anacrônico. Ele foi quase que repetido o modelo anterior ao período da transição democrática, né? Esse é um ponto. Mas nem por isso a gente pode se esquivar e as autoridades não façam. Isso não pode ser um fator de inação, de imobilidade dessas autoridades. Então, se repete um mito de que a segurança pública é responsabilidade exclusiva da unidade federativa, do Estado, quando a Constituição diz o contrário, que é a responsabilidade do Estado, como um todo, todos os entes federados. Então, tem coisas que pode fazer antes mesmo de você modificar esse arcabouço.
né? Eu digo aqui, só para dar um exemplo aqui muito rápido, né? Você tem um dos pilares que sustentam esse varejo de drogas violentos, de dominação territorial violenta, é o braço financeiro, né? Então, pouco se vê, a não ser com ações muito eventuais, mas não ações continuadas e integradas de maior vulto para realmente enfraquecer. Porque se tivesse funcionando, a gente não veria ali um aquecimento do mercado das armas, né? Então, se tem dinheiro para se adquirir tão facilmente tantas armas como nós temos visto, né, uma banalização do uso, inclusive para crime de rua, você vê a utilização não é mais para domínio territorial, mas para assaltos e são utilizados, e inclusive, lamentavelmente, o número de latrocínio que vem crescendo, você vê que esse combate ele não tem surtido efeito, mas esse é o caminho que não se segue, não se dá continuidade. E aí você tem também a questão de não se enxergar o tráfico de drogas, que é diferente do varejo das drogas. O tráfico de drogas luta para a conexão de redes. Aí, quando você encontra alguém que é lá do norte do Brasil aqui, aí fica achando que ele está se escondendo. Não, ele tá mantendo lealdade, mantendo essas conexões de rede para garantir essa circulação, e esse dinheiro retorna para abastecer essa violência que nós verificamos aqui. Então, você tem problemas aqui sérios, por exemplo, na região portuária. A região portuária é um ponto sensível e um ponto importante para esse tipo de atividade. Por que essa região ela é uma região fundamental para essas atividades criminosas? Primeiro, porque garantem domínio em áreas onde circulam, onde passam as principais vias expressas do Estado. Isso é um ponto. Outro ponto, próximo da região portuária. Outro ponto, próximo de aeroporto. Estrategicamente, para o mercado ilícito das drogas, isso é fundamental. Então, eles não estão se expandindo, eles estão mantendo o território que eles mantêm já há muito tempo, perderam na época da pacificação, voltaram de uma forma violenta, não só pela perda material, mas por uma perda simbólica, que saíram de uma forma desonrosa, né? Então voltaram de uma forma violenta. Isso era previsível, poderia acontecer em algum momento. No primeiro momento que o Estado se fragilizou, e foi rápido isso, fragilidade moral, etc., como nós verificamos, e isso é extremamente previsível. E a gente não vê, por exemplo, dar continuidade, ou pelo menos seguir alguma coisa que foi tentada e foi importante. Em 2002, nós tivemos um decreto, né, e uma legislação que criou a Comissão Nacional de Segurança Portuária, a Segurança Pública Portuária, tá? Com aqueles que têm as suas atribuições primeiramente, que é a União, com a Marinha, com a Polícia Federal, que constitucionalmente, nesse arcabouço ainda anacrônico, está lá definido que a quem cabe a Polícia Portuária é a Polícia Federal, né? Então, tinha um plano que foi criado em 2002, não se deu continuidade. Tivemos 3 testes em 3 estados diferentes, um aqui no Rio de Janeiro, não se obteve esses resultados para poder elaborar um controle maior. No Rio de Janeiro, nós temos 4 portos que fazem parte dessa conexão de drogas, além dessas vias que eu te falei. O Porto Itaguaí, lá em Angra dos Reis, você tem um porto do Rio de Janeiro e tem um porto de Niterói. Coincidência ou não, essas áreas têm aumentado muito dramaticamente os números de criminalidade, as taxas de violência. Então, tem alguma relação que pode ser levantada, que pode ser feita e não se faz. A gente precisava deixar de lado essas diferenças políticas, superá-las, integrar de fato e criar um plano. Não adianta ir lá para o governo federal e pedir alguma coisa sem um plano que tenha um plano coerente, condizível para a aplicação correta desses recursos, que são recursos caros, né? Então, a gente não tem isso. Robson Rodrigues, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN, compartilhando aí essa sua visão sobre como tentar combater essa violência do crime organizado. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos vocês. Obrigado. Robson Rodrigues, ele foi chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é coronel da reserva, hoje pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.